Ô, Reinaldo, como você falou, a gente vai comentar agora sobre o Flávio Bolsonaro, porque ele esteve ontem lá em Belo Horizonte para o lançamento da candidatura do partido, do PL, ao governo de Minas, mas também assinou a um outro concorrente ao governo, o senador Cleitinho, do Republicanos, que está liderando as pesquisas. O PL ele concorre ao governo mineiro com Flávio Roscoe, que é ex-presidente da Federação das Indústrias de Minas, que foi lançado ao cargo por conta desse impasse dentro do Republicanos sobre a candidatura do Cleitinho. O Flávio disse o seguinte: a verdade é que a gente esperou até o último minuto do último dia por uma definição que não aconteceu. Uma referência entre essas indas e vindas da candidatura do Cleitinho, que foi confirmada 2 dias depois do anúncio da candidatura do Roscoe. Ele completou dizendo: eu tenho a honra de ter 2 dos melhores candidatos apoiando a nossa candidatura à presidência aqui em Minas Gerais. Então não tenho nenhuma dúvida que isso também vai colaborar junto para que a gente nem veja o Lula no retrovisor aqui em Minas. E no ato dessa segunda, o Flávio chamou o Roscoe de um cara preparadíssimo. E o Flávio reforçou a promessa de classificar facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas e prometeu castração química a estupradores e defendeu a redução da maioridade penal, inflamando a base que estava ali presente. Ele criticou a segurança pública no Brasil, dizendo o seguinte: o jovem tem que sonhar em ser o Elon Musk, não ser o dono da boca de fumo da sua rua. Tem coisa que nem errada consegue ser, né? Não é isso? Tem coisa que nem errada consegue ser. Então, vamos sonhar em ser Elon Musk. Imagina, né? Daqui a pouco, com tanta gente sonhando em ser Elon Musk, esse país vai ter uma inflação de bilionários buscando ser trilionário. Isso é uma bobajada, né? Para o cara que defende maioridade penal aos 14 anos, bicho, é um negócio pavoroso, uma burrice, uma bobagem, né? Quanto a ele estar lá, tá um palanque dividido, enfim, né? Lançou o candidato, mas também tem o Cleitinho. Você sabe que quem começa a ter muito apoio acaba não tendo apoio nenhum, né? Porque também o governador de Minas, que concorre à reeleição, né, o Simões, vai tentar ficar meio próximo do Flávio, embora seja da turma do Zema. Há tanto direitismo em Minas, né, que talvez eles não consigam se entender. Agora, essa do Elon Musk realmente é do balacobaco, né? O Flávio poderia... eu vou falar... Sabe o que é, Rafael? O jovem deveria sonhar em ser Schopenhauer e não em ser Flávio Bolsonaro, né? Devia sonhar em ser um guia moral e não em ser Flávio Bolsonaro. Tenha santa paciência, né? Tem mais uma coisinha aí com o Nicolas. Vamos ver. Isso, Reinaldo, porque hoje, terça-feira, o Flávio Bolsonaro participou da sua primeira agenda conjunta com o deputado Nicolas Ferreira, que também é do PL. Essa programação incluiu uma caminhada, adesivaço, entrevista coletiva lá no bairro Betânia, em Belo Horizonte. E a avaliação é que Nicolas pode atrair um eleitorado que acompanha o deputado, mas não necessariamente faz campanha por Flávio. Ao mesmo tempo, Nicolas tem sido criticado por bolsonaristas que acusam o deputado de manter uma agenda própria, nem sempre alinhada à disputa presidencial. Inclusive, a entrada do Nicolas na campanha do Flávio não significa que o deputado vai estar à disposição do senador, não, tá? O deputado mineiro vai tentar a reeleição e conta aí com uma estrutura própria de comunicação. Um exemplo dessa autonomia ocorreu na semana passada. Enquanto Flávio concentrava a divulgação do ato que foi realizado em Copacabana, lá no Rio, o Nicolas e o Gustavo Gaia estavam direcionando os esforços para uma manifestação em Goiás. Nesse contexto, a participação do deputado na campanha presidencial vai obedecer a esses limites. A expectativa é de que o Nicolas esteja ao lado do Flávio nas agendas em Minas, que é o reduto eleitoral dele, mas não acompanhe o Flávio em viagens ou atos pelo restante do país. E o Nicolas tem, aliás, circularam algumas imagens aí, ele estava ali numa espécie de estádio, uma coisa assim, cabendo pouca gente e não estava muito lotado lá, um evento que o Flávio foi. O Nicolas, atenção, nada, se parecer que eu estou falando bem do Nicolas em algum momento, você está entendendo errado.
né? Não estou falando bem, que fique claro, né? Em sentido de assentimento às coisas pavorosas que ele diz, é a isso que eu me refiro. Mas ele, de fato, ele se construiu com apoio bolsonarista, de Bolsonaro, ele surge na voragem bolsonarista, mas ele foi ganhando o voo próprio. E alguns bolsonaristas não aceitam isso. Ele apanha muito ali nos bastidores do bolsonarismo. Ele já tomou muita pancada do nepo velho da ditadura, lá o Paulo Figueiredo, já tomou pancada do Eduardo, né? Quando houve o confronto ali da Michelle com o Flávio, ele se alinhou com a Michelle, né? Não é doido para trombar com o Bolsonaro, mas ele pretende ser, digamos, uma vertente do bolsonarismo. Ele não quer ser apenas, ele não quer fazer parte do rio caudaloso e barrento do bolsonarismo e ser ali parte, um tronco da enchente ali, né? Ele quer ser uma vertente, né? Obviamente, esse rapaz alimenta grandes ambições. Até aí, político, enfim, que pretende o topo. A questão é o que diz e os valores que ele leva adiante. Esse é o problema, né? E fala e diz coisas pavorosas, não tem compromisso com os fatos. Nós vimos o negócio do Pix, né? Do que ele é capaz. Agora mesmo, com um surto de sarampo no país, fazendo campanha contra a vacina. Fazendo campanha contra a vacina, no meio de um surto de sarampo. Mas uma coisa é fato, ele é dono da sua agenda, ele não subordina a agenda, ele não é do tipo de bolsonarista que o Flávio pega e fala assim, tem tal coisa em tal lugar, hein? Tem de estar lá. Ele diz, não. Né? Ele conduz, no campo da extrema-direita, ele conduz a própria agenda, que não é uma agenda em nada melhor do que a dos Bolsonaro. Em absolutamente nada. Ele só percebeu que ele tem um eleitorado que gosta dos absurdos que ele diz. Ele não precisa dos absurdos que os bolsonaros dizem. Então, vamos lá, eu sintetizo assim. Nicolas é capaz de produzir os próprios absurdos. Ele diz as suas próprias asneiras influentes. Ele não precisa das asneiras influentes dos irmãos, né? E, portanto, é Flávio que tem de se colar sua agenda, não o contrário. É isso. Pode ser um elogio às avessas, né? Porque ser capaz de criar os próprios absurdos diante da comparação com a família Bolsonaro é quase um elogio, né? Não é? Exatamente. É uma competência. É uma competência. Né? Ele, como é que se diz hoje em dia? Ele performa muito bem na área da besteira, da bobagem, da mentira. E com seus próprios instrumentos. Né? Não precisa dos instrumentos dos irmãos. E viu, não? O Reinaldo, o Flávio Bolsonaro, ele disse hoje que ameaças de altas autoridades aqui de Brasília afastaram partidos do Centrão de aderirem à candidatura dele ao Palácio do Planalto. Flávio não citou nomes ou episódios concretos. Ele disse o seguinte: seria importante ter o tempo de TV e rádio, mas hoje todos estão vendo as razões. Eles, no caso os dirigentes de partidos do Centrão, receberam ameaças de altas autoridades em Brasília para não se juntar à minha candidatura. Ele disse isso numa entrevista à Rádio Itatiaia. Flávio ainda disse que pretende explorar a imagem do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na campanha presidencial até o limite permitido pela legislação. E a declaração ocorre no momento em que a campanha tenta encontrar formas de manter o ex-presidente associado à candidatura, mesmo que ele não possa estar nos palanques, já que ele está cumprindo prisão domiciliar.
Ainda disse o seguinte: o jurídico ainda vai me dar o limite, vou usar o limite do que a legislação permitir, quando foi perguntado sobre a presença do pai na campanha. Bom, ele tem que dizer o que ele sabe. Eu ouvi isso, eu li isso até numa coluna de um colunista conservador, tal, dizendo, houve ameaças. Foi o Merval Pereira, do Globo, para não ficar aparecendo assim, que também não tô falando mal, mas está dizendo, se houve... Não, não é se houve. Houve. Quais as evidências de que houve? Alguém realmente acha que o Ciro Nogueira se afastou do bolsonarismo por causa de ameaça do Supremo? Começa que a investigação que colhe o Ciro Nogueira está com o Mendonça. E que eu saiba, o Mendonça tem tomado decisões das quais o bolsonarismo absolutamente não pode reclamar. Não é? Inclusive com zelo na investigação do Dark Horse, que impressiona. Porque dali não vaza nada. Vaza tudo do Lulinha, mas dali não vaza nada. Decisão que tomou, que depois o TSE até teve que achar um caminho jurídico para o absurdo de querer que o PT preste contas da sua campanha. Ele anda com essa obsessão de ter dados brutos, né? Seja da PF. Então não foi. É que o Ciro Nogueira quer se reeleger para o Senado. Aliás, saiu hoje uma pesquisa lá, depois precisa ver aí, no seu glorioso Piauí. E se ele estiver ligado ao Bolsonaro, ao Flávio, ele não vai se reeleger. A chance dele se reeleger é estar distante do Bolsonaro. O Lira até tentou ver se o PP ia, tal, mas o PP não quis. O Republicanos, o Marcos Pereira disse, olha, dos 25 diretórios, acho que tem o Republicanos, o todo, 15 não quiseram. Que ameaça? União Brasil, que ameaça? O Alcolumbre atuou pela neutralidade. Ele tem uma agenda no Amapá que coincide, nesse caso agora, nós acabamos de ver, com a do Lula, no que respeita a petróleo. Então, não houve ameaça nenhuma. É mentira. Ele está justificando a sua incompetência para fazer alianças. 2, e eu já tratei disso aqui, os partidos hoje transitam com uma autonomia em razão o Congresso foi ganhando tal poder, né, que os partidos têm as emendas, os políticos têm as emendas, 60 bilhões. Tem fundo partidário, tem fundo eleitoral. Precisa um pouco, e isso não é bom, hein? Porque isso faz com que os poderes entrem mais em choque do que trabalhem de forma harmônica. Depende muito pouco do governo federal, de estar no governo federal, não? Outra, o Centrão tem uma presença importante no Nordeste, que elege bancadas conservadoras, sim, mas as pessoas não querem uma campanha contra o Lula. Lula tem uma média de adesão no Nordeste de 60%, quase 65%. Então, o Flávio nem conhecido é lá, mas há um pavor, né, o tempo todo na campanha do Flávio de que vai surgir alguma coisa. E é engraçado que isso vem lá do campo deles. Esse temor vem do campo deles. Não é assim, a esquerda terrorizando, dizendo, olha lá, hein, olha lá que eu vou te pegar. Vem lá do campo deles. Então não tem isso. Quem fez terror?
os ministros do Supremo, olha, se um dia você fizer isso, você vai ver. Não. Não, quem? Insisto. Quem é o relator da questão do INSS, que pega um monte de político, não sei o quê, é o Mendonça. Quem é o relator do caso Master é o Mendonça. A rigor, se a gente fosse pegar só pelas afinidades eletivas, quem deveria temer são os políticos progressistas. Mas eu não preciso conjecturar. Eu vou para os fatos. Tudo que tem de vazamento até agora das investigações buscam atingir Lula. Flávio está preservado. Não fosse a reportagem Intercept Brasil, e a gente nem saberia dos gloriosos 62 bilhões que foram transferidos para Flávio e Eduardo para fazer o filme. Está a investigação. Mas aí não vaza nada. Agora, é claro que há temor de vazamentos, né? Ainda sobre Flávio, pressão, né? Houve um ministro que fez pressão nessa área de alianças. Chama-se Cássio Nunes Marques. Não estou falando que foi pressão ilegal. Não estou dizendo que ele ameaçou ninguém. Mas o Cássio Nunes Marques teve conversas para tentar ver se PP, até republicanos, fazia aliança com o Flávio. Não é mesmo, Flávio? O Flávio sabe disso. Sabe que eu estou falando a verdade. Então, se ministro do Supremo atuou em favor do Flávio. O Cássio, por exemplo. Vou processar, não precisa processar. Eu não estou falando que ele atuou. Estou dizendo que ele teve conversas. As pessoas têm opiniões. É claro que quando é opinião de ministro do Supremo. Eu estou falando isso porque outro dia, uma reunião, o Alexandre se reuniu com não sei quem para ver se conseguia estabelecer a paz. Oh, que absurdo! O ministro está metido nisso. O problema é que você acha que é absurdo, só coisa que acontece num campo, no outro você acha normal. Porque também tem isso, né? O Alexandre não pode respirar e está lá. Você não precisa, o Alexandre, o Gilmar, o Flávio, o Dino. Do outro lado, acontecem coisas que são realmente também do balacobaco, né? Como essa, e aí parece normal. Né? Não estou acusando de crime, não. Achando só que não é papel de ministro fazer isso. Assim como não é papel de ministro, como fez o Mendonça, ter um instituto e fazer um podcast em que se entrevista para falar bem de si mesmo. Imagina se outro ministro faz isso. Né?